Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Lucas. Já sabem que a minha Bíblia é a versão NVI e vamos orar e vamos começar a ler esse capítulo que é sobrenatural. Assim como os outros também, né? Não tem como não amar a palavra de Deus. E eu já declaro que você terá fome e sede da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada. Jesus, obrigada pela tua presença aqui, Senhor, conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom na porta aberta, na porta fechada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa palavra. Obrigada, Pai, porque nós podemos ter a Bíblia para podermos abrir e lermos e estudarmos e aprender mais de Ti, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de crescer, essa oportunidade, Senhor, de conhecer cada vez mais a verdade, Pai. Alinha o nosso coração, alinha nossa mente, Senhor. Coloca luz onde precisamos. Mostra para nós o que precisamos aprender. Se existe algum mal em nós, Pai, nos guia, nos guarde. Limpe os nossos olhos, tire as travas dos nossos olhos, as nossas cegueiras, Pai. Senhor, limpe os nossos ouvidos para que nós possamos aprender e ouvir de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Um centurião demonstra fé. Capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-se com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vá, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Então aqui nessa parte, olha para você ver que o centurião, ele não se achou digno nem de ir de encontro a Jesus, mas ele teve uma fé tão grande que ele acreditava que somente se Jesus dissesse a palavra que o servo estaria curado, ele estaria curado. E ele falou que nem em Israel ele tinha encontrado uma fé daquele tamanho. Olha para você ver, Jesus não precisou ir até o encontro do servo para tocar, ou ir até o encontro do servo para virar e falar: você está curado. Não, ele disse só uma palavra e o servo foi curado. Olha que poderoso é o nome de Jesus. E glória a Deus, glória a Deus. Se você ainda não deu glória a Deus hoje, já fala em voz alta: glória a Deus, glória a Deus. Senhor, fale uma palavra, Pai. Fale uma palavra para que eu seja curado e curada. Porque é no seu nome, é o seu nome, Pai, que tem poder. E ele tem poder para curar, para libertar, para abençoar, para fazer curas, milagres e transbordar, abrir portas. Em nome de Jesus, então já declaro milagres na sua vida. Já declaro que nessa semana você vai ver milagres acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Continuando, mais um milagre aqui no 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim.
E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo do enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Depois de um milagre que Jesus fez através só de falar que o servo seria curado, aqui ele ressuscitou o filho de uma viúva. Então Jesus, ele tem o poder para ressuscitar. E assim como ele disse na Bíblia que nós iríamos fazer coisas ainda maiores. E às vezes, porque a gente não tem costume de ver tantos milagres, porque nós não falamos, nós não provocamos milagres. E aqui na Bíblia, Jesus estava ressuscitando um morto. Ele falou que nós iríamos ressuscitar mortos, que iríamos libertar pessoas de cativeiros, expulsar demônios, tudo no nome dele. Então que eu e você possamos cada vez mais sermos ousados em fé. Porque Jesus, ele fez. E ele falou que nós faríamos mais coisas maiores do que ele. Então nós também temos essa autoridade através do nome de Jesus, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para libertar cativos, para expulsar demônios. Amém? Continuando no 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Olha que loucura! João Batista, ele preparou o caminho para Jesus vir. Mas esse momento foi o momento que que João Batista se questionou. Será mesmo que é ele? Eu acredito que muitas das vezes pode passar na nossa cabeça, passa na minha, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas não tem como nós não acreditarmos em Jesus. Não tem como nós não termos a certeza de que ele realmente é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu sei que muitas das vezes pode passar pela nossa cabeça, mas porque às vezes o inimigo ele quer até plantar essa dúvida. Então, se você está em dúvida, eu já declaro aqui que as setas elas estão canceladas em nome de Jesus. Nós temos aqui uma mente cativa ao Senhor. Declaro mentes cativas ao Senhor. Declaro verdades sendo descobertas, verdade de Cristo sendo descoberta, que nós possamos ter a nossa mente cativa a Ele, amém? Que aqui João Batista, ele também questionou, ele mandou dois servos, enviou dois discípulos, não servos, desculpa, 2 discípulos, e para perguntar para Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Que loucura, né? Mas nós somos humanos e o Senhor, ele entende isso. O Senhor, ele sabe que passa na nossa cabeça. Mas quando essas perguntas vêm, esses questionamentos vêm na nossa cabeça, a gente já cancela. Porque nós estarmos aqui, sermos curados e libertos pelo sangue de Jesus, isso já é uma prova que o Senhor, ele é real. Amém? Continuando aqui. 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Essa passagem aqui está se eu não me engano, em Malaquias 3:1, tá? Está no Antigo Testamento. Então, isso aqui foi uma profecia que dizia: eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Continuando. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O reino de Deus, ele tem aquelas coisas engraçadas, porque o menor é o maior, o último é o primeiro. Sempre é uma lógica contrária do que é no mundo. E aqui Jesus fala: o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, que nós possamos ser menor e que nós possamos diminuir e que Jesus cresça. Amém? E que o Senhor cresça em nós. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está o comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Olha que cena forte. A mulher chegou, derramou-se aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela derramou perfume, derramou suas lágrimas aos pés dele. Imagina essa cena. Só que as mulheres daquele tempo, elas não podiam fazer isso. Mas Jesus, ela fez isso em Jesus, porque ela reconhecia quem Jesus era. Então ela honrou Jesus. Ela foi aos pés de Jesus, ela derramou o perfume para ele. E essa é uma das formas para que nós podemos fazer. Nós nos derramamos aos pés dele, nós choramos aos pés dele. Muitas das vezes nós estamos sentindo dor, nós estamos feridos, é isso que ele quer. Que nós possamos nos derramar aos pés dele, derramar as nossas lágrimas e enxugar os pés dele com os nossos cabelos, que nós possamos derramar o nosso perfume, nosso melhor perfume, para honrá-lo, para glorificá-lo. Amém? 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tem algo a lhe dizer. Esse aqui é o fariseu, né? Não é Simão Pedro aqui não, tá bom? Então aqui, Simão, tenho algo a lhe dizer.
Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam ser... Aí ele começou a falar em parábola aqui. Olha isso aqui. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Você vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Então, muitas das vezes, você pode até achar que você não é digno de estar sentado à mesa com Jesus, você não é digno de ter Jesus no seu coração, de ser perdoado, mas o Senhor fala aqui, deu exatamente o exemplo. Quem é mais, a pergunta que ele falou aqui, qual deles o amará mais? Quem a dívida perdoado for maior? Sim. Então, Jesus, ele ama você. Não importa os seus pecados, não importa o que você já fez, ele te ama e ele te perdoa e ele te quer de volta e ele te chama. Amém? Terminamos o dia 7, o capítulo 7, que você possa ser tocado pela palavra do Senhor. Comenta aqui abaixo nos comentários ou fala comigo qual que foi a parte que te chamou mais atenção. Que a palavra, ela é maravilhosa e infelizmente eu não consigo cobrir tudo que a gente, falar profundamente e tudo mais. Mas espero que tenha tocado seu coração alguma coisa no dia de hoje, amém? Te vejo na próxima. Tchau, tchau.